Olá, começando a nossa aula número 8 de reforço em redação para o Enem. Nós temos falado muito sobre a importância de argumentar, de reunir boas informações para fortalecer o seu texto. Eu recebi 2 textos hoje muito interessantes, cheios de informações bacanas, e respondi para essas pessoas sobre a necessidade de as ideias dentro do texto estarem mais conectadas, para direcionar mesmo o leitor, porque senão as ideias podem parecer perdidas. Isso tem muito a ver com o que a gente chama de coesão textual, que é quase sempre o resultado da utilização correta de palavras que façam ligações entre as frases, orações, períodos e os parágrafos de um texto. São os chamados conectivos. Os conectivos ajudam a dar coesão ao seu texto. E você sabe, a coesão e a coerência são fundamentais para qualquer boa narrativa. O texto precisa ser coeso e precisa ser coerente. A coesão foca na articulação interna do texto, na relação entre as frases, orações, períodos e os parágrafos do texto. Um texto coeso é aquele que estabelece boas relações entre as frases, os períodos, os parágrafos. E a coerência é a relação lógica entre as ideias expressas num texto. Então, uma redação com trechos contraditórios ou redundantes ou com ideias que você inicia, mas não conclui, é um texto, uma redação incoerente. Eu recomendo que você dê uma boa lida sobre coesão e coerência textual. Tem inúmeros artigos na internet, há livros sobre isso, coesão e coerência textual. Dá uma olhada com profundidade nisso, vale muito a pena. Então, concluindo o que a gente começou a falar, os conectivos são fundamentais para a coesão do texto. Por exemplo, conclui-se, vírgula, então, vírgula, que uma das causas da dificuldade de acesso ao cinema pelas classes menos favorecidas é a falta de recursos financeiros. Por exemplo, outro conectivo interessante é desse modo, vírgula. É fundamental que as pessoas se empenhem em combater velhos preconceitos. Ou dessa forma, vírgula, é necessário refletirmos sobre novas possibilidades de democratização do acesso aos livros e à leitura. O destarte é um conectivo que geralmente os avaliadores costumam adorar. Significa assim, consequentemente. Destarte para que o preconceito racial seja combatido com vigor. É preciso isso, aquilo. Diante disso, é legal, né, para concluir uma ideia. Diante disso, vírgula, é urgente combater a intolerância. Outro interessante é em síntese. É um bom conectivo para ligar um parágrafo ao outro, para ligar uma ideia a outra, para concluir um raciocínio. Em síntese, faltam novas medidas de combate à corrupção. Logo também é um bom conectivo. Logo, nesse sentido, assim, portanto, por tudo isso. Há vários conectivos que são muito importantes para o seu texto ser coeso, com ideias ali relacionadas que sejam facilmente compreendidas pelo leitor, pelo avaliador, por quem vai ler e concordar ou discordar das suas ideias. O mais legal é que o nosso discurso seja claro o suficiente para que a gente desperte no outro algum tipo de concordância ou algum tipo de discordância. Mas é importante ter clareza, fluência, foco, coesão e coerência. A redação de hoje é de um estudante chamado Daniel Gomes, excelente com o tema A Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. Diz assim: o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Ele começa, fundamentando o seu raciocínio no filme, naquele filme do Alder Gomes, o Cine Hollywood. Os avaliadores, em geral, gostam desse tipo de citação. Esse filme, na verdade, se passa no interior do Ceará, nos anos 70,
quando um dono de cinema, o Francis Gleidson, que é feito pelo Edmilson Filho, se vê diante de uma ameaça, né? Porque chega à cidade a TV. O autor da redação diz que os moradores da cidade tiveram as suas vidas afetadas pela modernidade que se traduzia na exibição de filmes cinematográficos. Na verdade, os moradores da história do cine Hollywood foram afetados pela modernidade da chegada da TV. E aí há um conflito ali, né? Uma concorrência de público. Então você veja, esse texto, se eu estivesse lá entre os avaliadores, eu teria um probleminha com a coerência desse texto, porque ele dá aqui no primeiro parágrafo uma informação que não corresponde à realidade. Mas isso passou pelos avaliadores e a redação tirou nota 1000, então muito legal. Mas cuidado com isso, cuidado com as citações que você vai fazer. Elas devem corresponder à realidade. Porque pode ser que o avaliador ali diga, isso aqui não é verdadeiro, tire ponto, né? Aí já não vai mais ser uma redação nota 1000. Esse filme virou minissérie. Tem na minissérie o Matheus Nastergalli, é bem interessante. Mas voltando à redação, a tese do autor é: no Brasil, a democratização do cinema ainda enfrenta problemas diretamente ligados à exclusão das parcelas menos favorecidas da sociedade. Então eles assim, usam o conectivo assim, vírgula, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de empresas do setor, ou de parte das empresas do setor, contribuem para que esse cenário negativo seja interminável. Aí ele vai para o segundo parágrafo, perceba como ele inicia o segundo parágrafo. Ele diz assim, em primeiro plano, tem a ver com imagem, com cinema, né? Está ali inserido na constelação semântica, assim como sétima arte, que é uma expressão que ele usou no primeiro parágrafo. Então, vamos lá, segundo parágrafo. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Você vê que interessante? Já no segundo parágrafo ele começa a dar sugestões de medidas e ações para resolver o problema da falta de acesso ao cinema pelas classes menos favorecidas. Ele fala da ausência de políticas públicas por parte do Estado, fala da passividade do Ministério da Cultura, quer dizer, que não existe mais, mas do que seria, né, o Ministério da Cultura, que deveria aproximar os brasileiros dos bens culturais e não o faz. Então, por isso, o governo atuaria, segundo o autor, como um agente perpetuador da exclusão. E aí ele conclui com logo, olha o conectivo, substancial a mudança desse quadro. Eu usaria, em vez de substancial, alguma coisa como imprescindível, inadiável, fundamental, essencial, para deixar a sua ideia mais clara, né? O que você quer dizer mais claro. E aí ele continua no terceiro parágrafo, olha o conectivo que ele utiliza. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há, de fato, uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Aqui nesse terceiro parágrafo, eu sugeriria que ele usasse, em vez de é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, melhor seria se, em vez de pontuar,
ele utilizasse a palavra ressaltar, porque ele já falou da negligência das empresas do setor no primeiro parágrafo. E aqui no terceiro, ele ressalta, ele aprofunda, reforça o que ele tinha dito anteriormente. Ele critica a postura, entre aspas, capitalista, né, dessas empresas, que priorizaria os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural. Ele fala da visão elitista dos donos das salas de cinema, que precificam os ingressos com valores muito altos, né? E isso impede as pessoas de baixa renda de frequentar os cinemas. E aí olha como ele conclui o texto dele no quarto parágrafo. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar, principalmente, em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. É isso, ele conclui o texto retomando aquele raciocínio do parágrafo inicial sobre o Cine Hollywood. Apresenta aqui uma solução, ele dá até um nome, ao Plano Nacional de Democratização do Cinema no Brasil, especifica que esse plano deve focar na destinação de ingressos a pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas, além do tal do incentivo fiscal, que incentivaria os cinemas a reduzirem os preços dos ingressos. São ideias, não é, viáveis, é uma proposta de intervenção muito interessante, né? Essa redação foi muito legal, ele conseguiu argumentar corretamente, apresentou dados e fatos e aí concluiu de uma maneira simples, direta, objetiva, nota 1000. É isso. Obrigado, até a próxima aula.